Então, primeira coisa, para que serve, o que é esse tal de LIRADS? O LIRADS foi um sistema pensado para facilitar a vida do radiologista. Eu sei que não parece que é para facilitar, mas é para facilitar, tá? Então, ele foi um sistema pensado para algumas situações clínicas a gente poder predizer o risco desse paciente estar diante de um CHC, dele ter um CHC. Então, ó, quando é que a gente vai poder aplicar o LIRADS? Quando é que a gente utiliza o LIRADS? Bom, a gente vai utilizar o LIRADS para predizer CHC. Então, eu tenho que usar ele em pacientes que têm alto risco de CHC. Eu não vou usar em todo mundo, tá? Então, em quem é que eu uso? O paciente que tem cirrose ou que tem hepatite crônica pelo vírus B ou que já teve um CHC comprovado, tá? Atual ou prévio, né? Mas comprovado, ok? Então eu uso nesses pacientes aqui. Quem é que eu não vou usar CHC? Ou CHC não, LIRADS. Então eu uso aqui cirrose, hepatite B ou CHC conhecido. Eu não vou usar em pacientes que não têm os fatores de risco acima, ou se o paciente tem menos de 18 anos de idade. Atenção, você não pode usar LIRADS em pacientes com menos de 18 anos de idade, ou se a cirrose hepática foi devido à fibrose hepática congênita. O paciente já nasceu cirrótico, você não pode aplicar CHC nesse caso aí. Ou se a cirrose hepática foi devido a uma doença vascular. Então, ele ficou cirrótico porque ele tem Budd-Chiari, ou porque ele tem doença telangiectasia hereditária hemorrágica, ou porque ele teve uma oclusão da veia porta e isso levou à cirrose, ou porque ele tem insuficiência cardíaca e isso levou à cirrose. Eu tenho que usar em pacientes que são cirróticos porque ou beberam demais ou tiveram infecção por vírus da hepatite, tá? Causa vascular, causa congênita, eu não vou aplicar. Então, ó, eu vou poder usar o LIRADS nos exames convencionais, né, com o uso do contraste, tanto TC quanto RM, e tem que ter muito cuidado para não ficar classificando o LIRADS quando a lesão já é conhecidamente maligna na patologia, ou se a lesão é benigna, mas a origem não é hepática, tá? Então, por exemplo, o paciente já tem comprovado na patologia um hemangioma, você não vai ficar classificando o LIRADS, ok? Então, ó, cirrose ou hepatite B, ou tem ou teve CHC, beleza? O que é cirrose, né, gente? É isso aqui, ó. Eu tenho um fígado que reduz de volume e por isso as fissuras dele vão alargar. Esse fígado vai começar a ficar cheio de cicatrização, de fibrose, né? Então ele vai fazer nódulos de regeneração. E isso torna os seus contornos irregulares, tá? Então aquela indentação no lobo direito que eu falei para vocês, frequentemente ele tem uma certa retificação dessa borda anterolateral, tá? Então quando a gente fala contornos serrilhados, é isso aqui, ó, o fígado que tem contornos irregularizinhos, serrilhados, fissuras alargadas, é isso aqui. E uma coisa clássica da cirrose, típica, né, a cirrose da hepatite B, do alcoolismo, é que o lobo direito ele tende a reduzir mais do que o lobo esquerdo e o caudado. Então existe uma certa desproporção. Eu tenho um lobo esquerdo e caudado relativamente preservados ou até hipertrofiados compensatoriamente em relação ao lobo direito. O lobo direito ele parece menorzinho do que os outros, tá? Então lembra, não usar se o paciente não tem os fatores de risco que a gente falou, é menor de 18 anos, a cirrose é por fibrose hepática congênita de causa vascular ou de causa insuficiência cardíaca, enfim, você vai usar só naqueles critérios que a gente mencionou acima, beleza? Então, ó, o que é o LIRADS? O LIRADS é um esquema de classificação em que a gente vai classificar tanto desde um nódulo que a gente não consegue categorizar, porque as características dele
a gente não consegue avaliar porque a imagem está muito degradada, tá? Então às vezes não tem uma sequência, a sequência ficou muito ruim, a gente não caracteriza. A gente tem o Leigh-Hades 1, que é uma lesão definitivamente benigna, então cisto hepático. O Leigh-Hades 2, que é provavelmente benigna, e esses dois a gente desconsidera para fins de terapia ou de acompanhamento. O Leigh-Hades 3, que é probabilidade intermediária de malignidade. O Leigh-Hades 4, que é provavelmente CHC. Leigh-Hades 5, que é definitivamente CHC. E o Leigh-Hades TIV, que é o que a gente está vendo, invasão vascular tumoral. Beleza? O que é Leigh-Hades N, João? É um que é provavelmente ou definitivamente maligno, mas não necessariamente é CHC, ou seja, tem uma lesão lá, sei lá, você acha que é uma metástase, você pode aplicar o Leigh-Hades N. Beleza? Então, ó, o que entra no cálculo do Leigh-Hades? Entra no cálculo do Leigh-Hades o tamanho da lesão, isso importa, e os critérios maiores, tá? Então, ó, eu vou olhar o tamanho da lesão, eu vou olhar os critérios maiores e eu vou olhar a vascularização, tá? Então, primeira coisa que eu faço quando eu estou aplicando o Leigh-Hades, eu olho o realce do nódulo. É realce na arterial, ou seja, é hipervascular ou não é hipervascular, beleza? Depois eu olho o tamanho. Ele é menor do que 2 centímetros, é maior do que 2 centímetros. E depois eu olho os achados maiores, ou seja, tem pseudocápsula ou realce capsular, ele tem o washout, aquele washout central, ele está crescendo, tá? Então tudo isso eu vou categorizar e depois eu jogo nessa tabela. Então não tem, gente, dificuldade, beleza? Então, ó, realça, ele já vai para uma categoria mais acima. Aí, ó, só para... deixa eu ver se eu botei a tabela em português aqui. Eu acho que eu botei a tabela em português, que em inglês talvez debugue aí na cabeça, né? Não botei a tabela em português, infelizmente. Mas, ó, primeira coisa, realça. E, ó, a PHE é Arterial Phase Hyperenhancement. Então, não sei se meu inglês está certo, mas... realce arterial, hipervascular, realce hipervascular. No realce hipervascular, ou seja, sem realce hipervascular, vai ser sempre um Leigh-Hades mais bobinho. Então, se o nódulo não tem realce hipervascular, ele vai ser no máximo Leigh-Hades 4. Tá vendo aqui? Ele nunca vai ser definitivamente CHC. Ele nunca vai ser Leigh-Hades 5. No máximo, ele vai ser provavelmente CHC. Beleza? Agora, se ele tem um realce hipervascular sem contar o periférico, ou seja, non-rim significa aqui o seguinte, ó, ele tem realce hipervascular central. Non-rim significa não periférico, ou seja, realce hipervascular não periférico. Eu quero o realce central, não é aquele que realça só a periferia, não. Tem isso aqui? Beleza. Ele pode ser desde um Leigh-Hades 3 até um Leigh-Hades 5. Tá? Então pode ser definitivamente CHC. Então, para ser definitivamente CHC, primeiro tem que ter realce hipervascular. Depois eu olho o tamanho do nódulo, tá? Então, menor do que 1 centímetro, eu não consigo definir que é CHC, tá? Menor do que 1 centímetro, mesmo que tenha tudo de ruim, menor do que 1 centímetro vai ser no máximo provável, no máximo Leigh-Hades 4. Então a gente já começa a estabelecer alguns pontos de corte. Não tem realce hipervascular, não dá para ser Leigh-Hades 5. Tem menos de 1 centímetro, não dá para ser Leigh-Hades 5. Então, quando é que vai ser Leigh-Hades 5? Quando tem realce hipervascular, quando é pelo menos maior do que 1 centímetro, e aí quando vai ter as outras características maiores. E, gente, não precisa decorar, tá? Essa tabela aqui, em qualquer site você encontra. Só você digitar Leigh-Hades no Google, você encontra. O que você precisa saber, ó, é identificar o realce capsular que eu mostrei para vocês hoje. É identificar o washout, que não pode ser periférico só. Ele tem que ser aquele washout central, aquela lavagem central que eu mostrei para vocês hoje. E identificar se esse nódulo ele está crescendo, tá? Que aí é um exame comparativo. Então, ó, tem realce capsular e lavou, é hipervascular e é maior do que 2 centímetros, acabou.
é definitivamente CHC. Isso é para o nódulo que você está em dúvida, tá? Claro, aquele nódulo que a gente mostrou, pô, João, tá no fígado cirrótico, que é o critério para a gente aplicar Lirades, tá? Era um nódulo hipervascular, já entra aqui. Tamanho maior do que 2 centímetros, já entra aqui. Aí o nódulo fez washout e fez realce capsular, Lirades 5. Só fez washout, não tem realce capsular, Lirades 4.